Olá, boa tarde. Ser fã é demonstrar grande afeição, interesse, admiração por uma pessoa, por uma obra, por uma vida. Os fãs atualmente movimentam um mercado de afetos que às vezes até rende dinheiro e prestígio para eles, inclusive. É melhor nós prestarmos muita atenção aos nossos convidados de hoje, hein? Porque eles fazem parte de uma maneira bem ativa daquilo que é chamado atualmente de cultura de fãs. Vamos começar com ele, que é professor, coordenador de recursos de pós e graduação nas áreas de cinema, audiovisual e jornalismo na Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui do Rio de Janeiro. A sua tese de doutorado, ela tem estudado os fãs brasileiros de séries de TV norte-americanos. Prazer tê-lo aqui, Pedro. Pedro Cury. Ele é pesquisador, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense. Ela juntou o útil ao agradável, porque a sua dissertação, seus artigos, seus trabalhos falam basicamente de uma grande paixão que ela tem, que são as séries de TV. Melina Meimarides. Não é Meimarides. Como é que é? Melina Meimarides. Meimarides. Isso. Tá bom, vamos lá. Ele é um fã da trilogia Star Wars e ajudou a fundar o Conselho Jedi do Rio, que reúne fãs, promove encontros, convenções. E nos eventos são figuras fáceis, porque Luke Skywalker, a Princesa Leia, Darth Vader, tudo fantasia. O Brian Moura está aqui conosco, ele vai nos explicar por que eles se fantasiam, afinal. Obrigada por ter vindo. Boa tarde. Bom, todo mundo já sonhou um dia em ter um robô, de brinquedo ou de verdade. A princípio, eles são capazes de realizar trabalhos que nós, humanos, não queremos ou não podemos realizar. O nosso convidado coleciona robôs. Depois, nós vamos saber do Marcos Nascimento mais detalhes sobre ele, porque ele, inclusive, trouxe alguns robôs, né, Marcos? Sim, muito obrigado. Bom, e ela completa 20 anos de carreira, mas não parece, fazendo o seu primeiro trabalho solo no teatro. Na sua carreira, a comédia parece ter tomado a frente e ela está com um monólogo inspirado em Medeia. Agora, a gente vai saber qual é a relação, não só com os fãs, mas também a gente pensar que ela está fazendo uma peça baseada numa tragédia grega e que os gregos eram fãs de tragédias, não é? A gente tem uma longa trajetória de gente fã na vida. Obrigada, Débora. Olá, boa tarde. Bom, por fim, ele que pela sua obra literária tornou-se admirado por muitos fãs, mas ao contrário do estereótipo do escritor solitário, ele gosta mesmo de ser abordado, faz questão de interagir com seu público, ele está em todas as redes sociais. Nós vamos conversar com Rafael Montes. Oi, Rafael. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, e debatendo com o grupo sobre a cultura de fãs, nós temos a nossa debatedora de hoje, apresentadora, professora, grande repórter, Cátia Navarro. Prazer em tê-la aqui, Cátia. Muito prazer também, Vera. Muito bom. Bom, você que está em casa, que está acompanhando o nosso Sem Censura, responde o seguinte. Você acha que a fama e os fãs, né, consequentes deles, dessa fama, iriam mudar o seu modo de ser? Mande uma resposta através das nossas redes sociais, o hashtag Sem Censura, tá? A gente vai gostar muito de saber se você acha que a fama, mesmo por 15 minutos, mudaria a sua vida. Ô Pedro, eu queria que você me contasse um pouco como é que chegou. Você foi fascinado pelas séries americanas ou você descobriu que todo mundo era fascinado pelas séries? Na verdade, isso começou até antes, assim. Eu comecei a pesquisar a cultura de fãs já tem uns 13 anos. Tá. Eu comecei durante a graduação, quando eu tive que fazer um trabalho para pensar a relação entre formação de identidade, gosto musical e ser fã. Então, era exatamente assim, como é que as bandas que você ouvia, o tipo de música que você gostava, influenciavam em quem você se tornava e como ser fã influenciava diretamente em quem você seria, assim, dentro da sociedade. Ao longo do teu crescimento, você jovem, 13 anos, você com... Não, eu tenho 34. Sim, mas eu comecei na graduação, eu tinha 20 anos. Isso. 21, né? E aí eu comecei a ler muito sobre isso, fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre
filmes feitos por fãs. E aí foi quando eu entrei em contato com o Conselho Jedi do Rio de Janeiro, que eu entrei em contato com alguns filmes feitos por eles, o Henrique Granado, até que escreveu o livro com o Brian. Não, o Brian, olha, o Brian nos trouxe o livro dele. Exatamente, entendeu? Esse livro. Que é esse aqui, junto com o Henrique Granado. E aí o Henrique fez o que é considerado o primeiro fanfilme brasileiro, que é sobre Guerra nas Estrelas. E eu achei muito interessante, assim, fãs que não só gostavam de algo, mas se mobilizavam para fazer um novo filme mostrando a visão deles para aquilo. E o que tem? Qual é a característica do filme deles? Esse Além do de ser Henrique, precariamente filmado, não. Ele, na verdade, até o próprio Henrique fala que assim, a gente ia fazer algo tosco, já que era para ser tosco, vai ser tosco de verdade. Então virou uma comédia tosca, assumidamente tosca, o que é muito interessante. Fica muito engraçado. Porque você usa as suas falhas, por assim dizer, como virtudes, né? E você transforma aquilo em algo a partir do humor, que é um recurso utilizado pelo próprio cinema, muitas Agora, vezes. eles têm um certo profissionalismo também para fazer isso, ou seja, se dividem por funções, tem aquele que faz roteiro, tem aquele que dirige, ou a coisa vai meio que mambembe, acontece na hora, assim? Isso depende muito, assim. Você tem fanfilmes nos Estados Unidos que custaram mais de $30 mil, em que você tem uma equipe de mais de 100 pessoas. São fãs que se organizam para fazer esse tipo de filme. E aí você tem outros que são amigos que na garagem de casa fazem um filme sobre alguma coisa que eles gostam. Então, exatamente essa diversidade de filmes que são extremamente profissionais e filmes que são extremamente amadores, ou pessoas que começam fazendo fanfilme e acabam trabalhando com cinema, o Kevin Rubin, que fez o que é considerado o primeiro fanfilme moderno, é de 98, um fanfilme feito para a internet, 98, pensando que o YouTube é de 2005. Tá. 98 ele fez um filme para a internet. O filme dele fez tanto sucesso entre os fãs que ele foi contratado como roteirista para uma série da Lucasfilmes. Ô Pedro, me diz uma coisa, tudo isso já é cultura de internet? Na verdade, a cultura de fã vem bem antes da cultura da internet, assim. Quer dizer, os fãs da Emilinha não são da cultura de fãs. São fãs. Eles não são da cultura da internet. Pois é. Mas eles eram fãs. É o mesmo universo? É o mesmo universo. As relações são muito próximas. É claro que as relações ganham uma outra escala e ganham novos formatos a partir da agora internet. Ganha uma potencialidade também. Exato. Porque você une esses fãs. Antigamente, você estava espalhado geograficamente. Então, tinha os fãs aqui no Brasil, cada um numa cidade, que não conversam, não interagem entre si. Aí você joga todo mundo na internet, num grupo, numa página do Facebook, onde eles podem falar o que eles quiserem. Sim. E aí, isso ganha uma potencialidade, porque você está juntando pessoas ao redor do mundo, que gostam de um determinado da tipo mesma coisa. Exatamente. Agora, vocês falam, quando eu digo séries de TVs americanas, eu estou falando da mesma coisa porque eu, quando vejo as minhas séries, eu duvido que sejam as de vocês. Na verdade, assim, me lembra falar, quantas séries você viu para fazer a sua dissertação? Muitas. Bom, na minha dissertação eu trabalho com séries médicas, né? Eu foquei num gênero. Mas, assim, que eu de fato não, tudo bem, analisei... série médica tá bom. Sim, mas que eu de fato... tudo... Não, mas que eu de fato analiso só duas, porque não dá pra você, eu vou analisar várias, não tem como, é muito episódio, muita temporada, então você vai limitando. Mas o levantamento que eu fiz de séries médicas dá em torno de quase 100 títulos. Tá bom demais, você gosta mais do que eu, na verdade, assisto de tudo, assim, das séries que... Eu não analisei séries, eu analisei o comportamento dos fãs. Tá. Então, durante isso, para acompanhar as legendas feitas por fãs, os sites de fãs, eu assisti em torno de 40 séries ao longo do doutorado. Agora, Pedro, uma coisa que é interessante é que quem é fã acaba tendo fãs, né? Quer dizer, ele antes era um fã. Quando ele começa a fazer esses filmes, ele passa a ter também uma legião de fãs. E aí ele vira uma estrela, então, né? Passa a viver aquilo que ele fazia com o outro, não é? Isso acontece em alguns casos quando um fã produz e acaba ganhando projeção. E que é muito próximo de um fenômeno que a gente tem hoje em dia, que são dos influenciadores digitais, né? Pessoas que, ao produzirem, acabam criando um conteúdo que interessa uma série de pessoas que vão acabar virando fãs daquelas pessoas e acompanhando aquelas pessoas. Você tem fãs que já tinham canais no YouTube falando sobre alguma coisa que elas gostavam e que acabaram ganhando também seguidores, né? Já que a gente falou do Brian, quais são as suas séries? Minhas séries, é só uma, né? Além de Star Wars, né? Que agora você tem séries de Star Wars. Antigamente isso era um privilégio de Star Trek, que é uma outra franquia totalmente diferente, mas você tem séries de Star Wars hoje em dia que são muito bem feitas, muito bem roteirizadas, né?
E fora isso, eu assisto Game of Thrones, assisto House, The Walking Dead, enfim, algumas séries apocalípticas que são as que eu gosto mais, né? Fora as de ficção científica, até Star Trek. Apesar de eu ser fã de Star Wars, eu também gosto de Star Trek. Você assiste assim, você concede um pouco, né, pra ver. É mais precário. Claro, né? Star Wars tá mais no coração, dá mais tempo. Rafael, você assiste séries também? Assisto bastante séries policiais, séries de suspense, adoro Breaking Bad, adoro House of Cards, das americanas, né? Tem umas séries norueguesas policiais também que são bem legais, Sim. que são incríveis. Gosto bastante. Na verdade, eu acho que todas essas plataformas narrativas, seja literatura, seja cinema, seja teatro, todas elas dialogam. Então, eu gosto de assistir as séries norte-americanas até para pensar em literatura, quero dizer, sabe? Eu acho que todas essas séries ajudam no imaginário, digamos assim. Marcos? Olha, quando eu comecei, eram as séries que passavam na TV. Né? Antes do advento da internet, uma coisa que vocês estavam comentando que eu acho muito interessante, a cultura de fãs não vem da internet. Desde os anos 70, quando começou a cultura de fãs, porque o fã... Quem é que formulou é uma coisa isso? É um fenômeno, porque o que você coloca hoje em dia na mídia, de alguma forma, vão aparecer fãs. Mesmo que não seja uma série cult, que quase ninguém viu, você, de repente, agora com a aproximação da internet, você tem 2.000 fãs daquela série, aí, os próprios produtores, os criadores ficam impressionados. Nossa, um exemplo desse é a série a Firefly, que é uma série que teve só uma temporada, foi uma série que foi cancelada pelo estúdio, que, se eu não me engano, acho que foi a Fox, né? Mesmo o criador da Buffy. Joss Whedon. Né? O Joss Whedon. E tem uma legião de fãs que seguem, os atores já estão fazendo outros trabalhos, já seguiram à frente. E 20 anos depois tem milhares de fãs dessa série Firefly que passou só uma temporada. E antigamente, quando você não tinha internet, você tinha um fanzine. Então, o fã, por exemplo, eu sou fã de robôs. As pessoas que eram fã de Star Trek, fã de Star Wars, eles conseguiam, usando a mídia disponível da época, para poder chegar no outro fã. Puxa, que legal, você também gosta de Guerra nas Estrelas, tanto quanto eu. Então, eram troca de cartas, newsletters. Isso que tinham tudo na já época. é a cultura... Já era a cultura de fãs, desde os anos 60. Aí começaram as primeiras reuniões. Aqui no Brasil foi nos anos 90, Brian, no finalzinho dos anos 80, já tinha os primeiros espaços que os fãs queriam se conhecer, se reunir. Então, uma coisa já pré-internet. E aí vão se encontrando em onde? Em convenções? Nos espaços desde que dá. pequenos encontros até convenções, né? Até o que ela falou... Você se fantasia de quê, Brian? Olha, normalmente não uso muito as fantasias de Star Wars. Todo mundo que faz mas essas tem uma coisas... de Cavaleiro Jedi. Eu sabia. Uma de Cavaleiro Jedi. Eu não posso me vestir de Darth Vader porque não ia dar certo. Enfim, minha altura não é proporcional do Darth Vader. Cara, tem uns sapatos plataforma. Não ia dar certo. certo. Não ia ficar bem. Mas eu não saio tanto, eu sou um pouco tímido assim, para essa parte de cosplay. Mas assim, uma coisa interessante que ela estava dizendo antes, né, que é sobre a necessidade dos fãs se reunirem para poder ter um momento de congraçamento, né, de congraçamento ali em relação ao que ela gosta tanto. Então foi até esse um dos motivos pelos quais a gente fundou o Conselho Jedi Rio de Janeiro, né, em 97, porque até então era muito difícil você ter acesso a qualquer coisa de Star Wars, né? Nós tínhamos uma internet muito incipiente ainda, nós tínhamos uma dificuldade tremenda para conseguir material que viesse dos Estados Unidos. Então, as poucas pessoas que tinham isso por motivo de viagem, etc., se reuniram e colocaram essa paixão em... Agora, Brian, eu tenho uma curiosidade aqui. Eu queria te perguntar sobre aqueles fãs que são excêntricos, por exemplo. Alguns que você conhece, que a gente aqui, por exemplo, não acreditaria que aquela pessoa faz determinada coisa. Você tem alguma história curiosa para contar de amigos seus, de fãs que realmente até você se surpreende com o que ele faz, por exemplo, com o que ela faz? Olha, em termos de ações permanentes, não me vem à memória nenhuma, mas conheço alguns que teve um momento assim de loucura e fizeram algo inusitado. Assim. Um deles fui eu até. Porque eu
Isso foi em 99, e aí tinha o lançamento do primeiro filme de Star Wars, né, que era o episódio 1, depois de décadas, enfim, daqueles filmes antigos que a gente conhece. E aí eu estava desempregado, tinha saído de uma empresa há pouco tempo, aí eu falei, não, eu tenho que viajar para ver esse filme antes, porque naquela época levava ainda 2 meses para o filme chegar no Brasil, né? E aí eu falei, bom, eu vou pegar meu fundo de garantia todo e vou comprar uma passagem, vou viajar e tudo. Aí eu fui e viajei para assistir ao filme lá na meia-noite, pouquinho, no dia da estreia. Na estreia? Na estreia. Você pegou todo o seu fundo de garantia, foi lá e gastou. Naquela noite, estreia meia-noite. Você se arrepende? Não me arrependo. Eu primeiro perfeitamente. Primeiro porque eu era novo. Segundo, meses depois eu arrumei outro emprego. Então, já estava tudo bem, entendeu? Que bom. E a história ficou inesquecível para você. Ah, uma história ótima. Mas temos, assim, outros exemplos. Nós temos um amigão, assim, que comprou um droid, que é o R2-D2, que é aquele, né, baixinho, com a cúpula e tudo. Ele comprou um droid dos Estados Unidos, né? Não foi. Ele também comprou um. Não, estou dizendo que o R2-D2 é esse aqui, não é? O R2-D2, né? É. Ele comprou um droid desse em tamanho natural, do mesmo tamanho que é usado nos estúdios, né, nos filmes. Ele veio de navio, chegou de navio, todo desmontado, enfim. Ele chegou aqui e montou realmente como se fosse um dos filmes. Ele motorizou, colocou um controle remoto e tudo, enfim, você olha e, assim, eu sei que é uma loucura porque não foi barato e deu um trabalho danado para ele, né? Ele ficou mais de 1 ano montando isso. Se não me engano, o Marcos tem um também, né, Marcos? Tem, mas já de uma outra geração que já conseguia adquirir aqui em São Paulo, então foi bem mais fácil, não precisei trazer de navio, montar. Mas é do mesmo tamanho. 10 escalam para 1. Deixa eu pôr a Débora aqui, porque a Débora pertence a um outro momento da história humana. Ela está fazendo uma peça baseada em Medeia. E, na verdade, a cultura dos fãs, eu acho que absolutamente vem daí. Não vem, não? Você não acha que os gregos enlouqueciam com o teatro? Eles tinham loucura pelos atores, eles cultivavam seus atores, eles adoravam. Sem dúvida, eu acho que fã é uma coisa que sempre existiu na vida, né? Fã, não sei quando que veio essa nomenclatura, cultura de fã, mas a admiração é uma coisa esse encanto, clássica, né? Todo mundo sente, imagina, todo mundo tem os seus, né? Assim, os seus ídolos, acho que, claro... Esse prazer de se encontrar para falar, né? Claro, e de debater sobre alguma coisa. Qual é a história da Medeia, afinal? Me conta, que eu nunca sei qual é. Bom, a Medeia é um clássico. A Medeia, eu acho que é uma das personagens femininas mais montadas no mundo e mais conhecidas. Milenar, né? Uma personagem feminina, um mito. E Medeia, ela é apaixonada por Jasão, ela tem 2 filhos com Jasão, e ela é eternamente estrangeira, porque para ela poder ficar com Jasão, ela já teve... né? O Chico Isso, fez exatamente, o Chico fez exato. E ela para poder ficar com Jasão, ela já teve que sair da própria cidade. Ela tem a história dela envolve, né? Ela mata o irmão. Ela mata a mulher que depois Jasão se envolve e ela é super conhecida por, no final da história, matar os próprios filhos. E a Medeia, ela tem essa coisa de ser uma estrangeira e de levar a fundo mesmo esse amor que ela sente pelo Jasão. Uma personagem fortíssima. E que eu topei o desafio de que é um fazer, ótimo pretexto para falar da mulher, né? Inclusive, exato, hoje em dia. Exatamente. E é um monólogo. É um monólogo. Você sozinha no palco fazendo esse personagem. Eu não estou sozinha em cena, eu tô junto com 14 senhoras da Gamboa, do Galpão Gamboa. Para quem não conhece, o Galpão Gamboa é um lugar que fica ali na zona portuária, que o Marco Nanini e o Fernando Libonati, eles oferecem atividades gratuitas para a comunidade. E a Inês Viana, que é a diretora do espetáculo, ela já dá aula faz 5 anos para a turma da terceira idade de teatro. Então, quando também veio dela o convite, né? Assim, um dia ela me perguntou assim, a gente tem uma companhia de teatro que chama Omondé, e a gente já trabalha junto há 7 anos. E um dia ela me perguntou, você não tem vontade de fazer a Medeia? Eu falei, meu Deus, eu acho que todo mundo, né? Claro, ela, vamos fazer? Eu falei, vamos.
E aí, logo depois, ela pensou que seria representativo, né? Apesar de um monólogo, ter a presença dessas 14 senhoras comigo em cena, que são presenças femininas fortíssimas, que representam uma ancestralidade, uma força descomunal, uma história. E o que elas fazem exatamente? Mas uma alusão. É só a presença. Mais ou menos. Elas têm uma participação. É um coro grego. É uma alusão ao coro grego. Elas não ficam mudas necessariamente, não. Elas interagem comigo e tudo. Aliás, está sendo fortíssimo assim, o encontro da gente. Assim, eu estou amando conviver com elas. De verdade. Tem sido muito bom para mim. Maravilha isso. A gente depois vai passar um pedacinho para a gente Tá, ver, que a gente tem um extrato. Tá. Mas, Marcos, fala aí do teu robô, que eu estava... Pois é. Isso é uma coisa de criança, né, não, Marcos? Com certeza, também. Também. Hoje em dia você tem robôs robôs em vários segmentos da atividade humana. Na minha parte de colecionismo, né, foi um resgate. Ninguém se vira colecionador de robôs, ou seja, de qualquer item. Geralmente é um resgate de uma nostalgia, de algo que você viveu. No caso, brinquedos. Foi brinquedos ou que você teve, ou brinquedos que você não teve, ou uma coisa que você viu na casa de um coleguinha que gostaria de ter tido, e de repente naquela época o seu pai e sua mãe não tinham condição de te dar. E aqui no meu caso, eu era fascinado por robôs desde os anos 70, aí chegando aos 10 anos, e quando começaram a chegar os brinquedos de robôs aqui no Brasil, não tinha de Star Wars. E eu tinha muito impressionado com os filmes de Star Wars, eu fiquei com os robôs que eram seres fantásticos, e como é que pode esses seres fantásticos interagindo, tendo aquele espaço, né? O primeiro filme de 77, ele é contado pela ótica dos robôs, então era uma coisa assim impressionante, ninguém nunca tinha feito isso, colocar em primeiro plano aquelas criaturas de metal. Mas não chegava aqui no Brasil, na primeira metade dos anos 80, não chegava brinquedos da série Star Wars. Você tinha outros robôs como esses dois. Marcos? Sim, eu sou de 72. Muito novinho, né? Aí eu tinha 10 anos, você tinha esses robôs aqui da indústria brasileira, da Estrela, o Bambu, o Hobby, mas Star Wars você não tinha. Aí tinha um coleguinha que ganhava de um tio que viajava, e chegava e você via aquele catálogo. Aí aquele catálogo era uma desgraça. Porque você via todos aqueles brinquedos que meus pais não tinham. Era outro segmento de trabalho deles. Eles não viajavam para o exterior, então não traziam aqueles brinquedos importados. Então era uma barreira. Você via aquilo, você podia sonhar, mas dificilmente naquele período da idade você ia ter. Então, para mim é muito gratificante ter esse resgate dessa emoção de algo que me fascinava, dos que eu tive, que eu pude ter quando era criança, e dos que eu não tive, porque não chegavam no Brasil. Marcos, está sendo adorado o que você está dizendo, porque está sendo muito sincero, e é exatamente isso. Eu fiquei me lembrando que eu sempre queria ter uma caixa de lápis de cor Carandache, sim. E que quando eu tive essa caixa com 100, não sei, eu não empresto para ninguém, mas parece até que eu sou um colorista, entendeu? Mas não empresto. Não empresta, aquele é meu, por causa desse... Sim, e agora é um fenômeno muito interessante, porque eu passei a ser, quando eu comecei a colecionar robôs há 21 anos atrás, eu era visto como um cara esquisito. Chegava no meu quarto, o que é isso aí? São robôs que eu coleciono. Nossa, cara estranho. Mas hoje, com o advento do cinema, dos filmes, da popularização dessa cultura geek, dessa cultura nerd, eu passei a ser um cara bacana. Nossa, que barato você tem esse R2-D2. Aí eu falei assim, mas como é que você, ô criança de 10 anos, sabe o que é isso? Porque você tem um BB-8, nossa, você tem esse robô tal. Eu falei, olha, onde é que você viu isso? Ah, vi no YouTube. Então, você passou a ser uma cultura aceita. Essa Marcos, cultura nerd. Quantos você tem hoje na sua coleção? Que você diz que há 21 anos você coleciona. Pois é, olha... em torno de 1.500 robôs. Uau! E onde eles ficam? Ficam no meu escritório, no meu apartamento, na Tijuca. Você trabalha ali, junto com os robôs, ou você... O meu escritório, eu interajo, agora a gente mandou fazer móveis apropriados para colocar a coleção. Que tem uma conservação, necessidade de exatamente, para ter uma conservação, você ter uma iluminação. Então, uma coisa que eu queria. Tem colecionador que não. Colecionador que pega, deixa na caixa e guarda a caixa no armário.
Então a gente às vezes brinca, não, então você é um colecionador que é dentro do armário. Você entra na casa da pessoa, você não sabe o que ela tem. Aí abre o armário e tá um monte de caixa de brinquedo, de coleção, você fica assim, nossa... Não, eu respeito esse colecionador. O meu perfil de colecionador, não. Eu queria ter em exposição, né? Aí as pessoas me perguntam, é uma loja? Tua casa é uma loja? Eu falo, não, não é uma loja. Estaria mais próximo de um museu. Agora, Marcos, eu também estou com uma curiosidade danada, assim, você desculpe, mas essa pergunta é assim, uma ótica bem assim, prática. A pessoa para limpar todos esses robôs, assim... Isso é tipicamente feminino, né? Essa é a segunda pergunta que me fazem. A primeira é se é uma loja. A segunda é como você faz para limpar. Como você faz para manter isso tudo? Ele tem climatização. Ele tem climatização? Pega muito pouca poeira. Então só tem uma porta de entrada, ele está sempre fechado, com ar-condicionado. Não, assim, quando eu estou usando, o ar é ligado, né? Mas não tem assim, essa poeira que vem da rua. Mas então, você pega um paninho e passa neles? De um ano e meio, agora a gente pega um setor da prateleira limpa. É uma coisa que você tem filhos? Tenho uma filha e uma neta. E a sua filha e a sua neta são proibidas de entrar nesse lugar? Olha, a minha filha, ela é exatamente o que a cultura dela é totalmente o oposto da minha. Agora ela está começando a gostar de filmes, mas não robôs não. Aí eu falava assim, minha filha, papai, já estou com 40 anos, como é que vai ser? Olha, esses robôs todos, é um legado que papai está deixando para você. Então, minha filha, você vai guardar os robôs do papai? Ela olhou um dia para minha cara e falou assim, não, papai, eu vou vender tudo. Eu falei, tá bom, né, filha, o que eu vou fazer? Depois a gente conversa com ela. Bom, a gente vai fazer um intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já já. O Sem Censura é um programa da TV Brasil.